Olá, pessoal. Nesse terceiro vídeo hoje, vamos falar sobre algumas pesquisas, alguns autores, como Leopoldo Betiel, como Dante Laetano, como Ercovitz, como Bastide, e todo o trabalho do professor Norton também, Figueiredo, né? Com essas comparações e esses estudos todo que ele fez e nos deixou no legado do livro O Batuque no Rio Grande do Sul. Então, vamos junto ver a caminhada do professor e todos esses pesquisadores, como é que ficou essa história. Enquanto as demais religiões afro-brasileiras foram alvo de muitos estudos e publicações, o que se tem especificamente sobre o batuque é muito escasso. Em maioria, artigos em jornais ou revistas e apenas umas poucas obras. Por questões de organização, ordeno-os aproximadamente pela época provável em que tais trabalhos foram iniciados ou a sua publicação. Então, aqui o professor Norton começa, então, a detalhar o que ele conseguiu através dos anos, pelas buscas das pesquisas, o que foi feito. Ao que tudo indica, o primeiro estudioso a dedicar-se ao batuque foi Leopoldo Betiol, que assume uma posição filosófica teológica clara. Dados que vinculam em sua obra O Batuque na Umbanda, publicado em 1963, permitem deduzir que, no mínimo, pelos fins da década de 1930 ou antes, tenha iniciado a frequentar templos do culto. Inicialmente, talvez, não como iniciado efetivo do batuque, mas como observador do que considerava um modelo de religião natural. Laetano, em Comunicação Pessoal, afirma que mais tarde abriria uma casa de culto, o Leopoldo Betiol. Autodidata, com considerável carga de leitura, defende abertamente o batuque em suas crenças, sempre interpretadas sob a luz de doutrina espiritualistas, inclusive de acusações da Igreja Católica, enquanto refuta vigorosamente algumas conclusões de Nina Rodrigues ou Arthur Ramos, como o caráter psicopatológico do transe. Tendo conhecido templos antigos e tradicionais, ele fornece alguns dados etnográficos de muito valor sobre as casas e rituais daquela época, incluindo um glossário final. Esta parte fica prejudicada, entretanto, pois mistura termos que seguramente ouviu em Porto Alegre com outros, possivelmente retirados de dicionários ou obras semelhantes, sem indicar as respectivas procedências. Dante de Laetano, que já havia publicado anteriormente um trabalho historiográfico sobre as populações negras rio-grandense, isso em 1936, iniciou por volta de 1938 um levantamento através de questionários das casas de culto e dados gerais sobre o ritual. A maior parte desse material, acompanhado de comentários e comparações, foi reunido no livro Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, estudo de uma tradição da população afro-brasileira de Porto Alegre. Na mesma data, publica Estudo da Tradição Afro-Brasileira, Sociedades Religiosas Feiticistas Africanas em Porto Alegre, no Bulletin Interamericano, em Nova York, em 1955. Posteriormente, mais dados da mesma origem foram publicados em A Igreja e os Orixás. Trabalho este que foi reeditado e acrescido de algumas rápidas, mas interessantes considerações sobre a Umbanda no Sul em sua obra Folclore do Rio Grande do Sul, Laetano, 1987. Ercovitz e Bastide vieram por alguns dias a Porto Alegre, em ocasiões diferentes, especialmente para conhecer o batuque. Ercovitz chegou primeiro em 1942, tendo publicado seu trabalho já no ano seguinte.
Bastide veio posteriormente tendo conhecimento do trabalho do outro, Dierkowitz. Ambos veicularam suas observações em pequenos artigos ou capítulos de obras mais gerais. Dierkowitz temos, entre aspas, o extremo sul do africanismo do Novo Mundo, traduzido para o português pelo professor Eupídio Paes, que, aliás, ao que consta, acompanhou-o juntamente com o professor Dante de Laetano em algumas de suas caminhadas pela cidade, e publicado nos Anais da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Porto Alegre, depois virou a URGS, em 1943. Depois foi publicado novamente de forma quase igual no número 11 da extinta revista Província de São Pedro, março ou junho de 1948, sob o título de, abre aspas, Deuses Africanos em Porto Alegre, fecha aspas. São de Bastide 2 capítulos de obras também gerais sobre religiões afro-brasileiras, um intitulado, abre aspas, O Batuque de Porto Alegre, fecha aspas. Consta da, abre aspas, Sociedade do Folclore Brasileiro, fecha aspas, Bastide, 1959. E outro onde acrescenta mais alguns dados com o título de O Batuque do Rio Grande do Sul em Religiões Africanas do Brasil. Algo que transparece no trabalho de ambos é que tentam obter uma visão a mais detalhada possível do culto e seus cerimoniais, mas sem esquecer de procurar entendê-lo como fazendo parte do quadro sociocultural sul-rio-grandense, do qual se murinam de dados, demografia, condições socioeconômicas gerais da população negra e as estatísticas. Comparando seus trabalhos, nota-se que Ercovitz, muito mais do que Bastide, é extremamente prudente quanto ao fazer interpretações e afirmações sobre o que viu. Mas o toque de sua mão experiente e magistral fica bem perceptível, sendo admirável a exatidão e profundidade de muitas das informações que obteve apenas do pouco tempo em que aqui permaneceu. Embora tome como modelo comparativo o candomblé baiano, ele encara sempre o batuque como uma realidade à parte e própria, uma religião afro-brasileira, que, inserindo-se num contexto específico, a ele se adaptou. Bastide levou a vantagem de contar com os materiais de Ercovitz e de Laetano, já publicados quando aqui esteve, os quais muito utiliza e cita. Como costuma fazer, logo busca obter interpretações e conclusões que, em função do pouco tempo de contato e consequente desconhecimento de alguns dados sobre o culto sulino, não raros são apressadas. A bem da justiça, deve-se mencionar também que, examinando-se detidamente seus trabalhos e os de Ercovitz, percebe-se que às vezes utiliza como se fossem seus alguns dados que evidentemente obteve no trabalho do outro. Isto o levou, inclusive, a repetir prováveis enganos do primeiro, facilmente constatáveis se tivesse checado a informação. Por exemplo, mencionar que o termo Pará é um designativo da casa de culto, quando, na verdade, Pará é apenas um dos sinônimos de quarto de santo, a peça onde se guardam os implementos sagrados, como se vai ver mais adiante. Além do mais, quando refere certos fatos, nomes, acontecimentos idênticos, fica difícil saber se ambos ouviram as mesmas coisas e presenciaram os mesmos acontecimentos, o que reforçaria sua validade, ou a fonte original foi Ercovitz. Embora os dois façam comparações com a forma religiosa da Bahia, Bastide não relativiza o que vê, mostrando um candomblessentrismo muito acentuado. Ele tem para si
um modelo idealizado que considero correto, porque seria a matriz original, o candomblé baiano, do qual deixa transparecer todos os demais cultos afro-brasileiros necessariamente teriam derivado desse ritual. Além disso, refere-se a ele como se ali a tradição africana tivesse se mantido pura, insensível às mudanças de continente e do tempo. Esse candomblé verdadeiro, ademais, nunca é definido, permitindo a suposição que talvez fosse especificamente algum dos templos mais tradicionais que visitou na Bahia. Partindo daí, ele compara valorativamente com o que viu no Sul. Tudo o que se afasta do modelo é automaticamente desvirtuamento, perda, desagregação e enfraquecimento. E essa posição aferrada, ao que parece, a causa mais provável que o levou a fazer afirmações incorretas quanto a alguns aspectos importantes do culto, que menciona, mas não cuida de conferir mais a fundo. Por exemplo, a forma que assumem as redes de relações sociais externas dos templos de Batuque, tão articuladas e complexas como as do candomblé. Embora julgue que só existam essas redes ali no candomblé. Às vezes faz comparações com o Xangô reficiense, vendo aí semelhanças estruturais e assessorias bem maiores, com o que concordo inteiramente, mas insiste em tomar como modelo e sempre valorativamente como referir o culto baiano. Algo que transparece nos textos de ambos é que, muito seguidamente, aplicam à cerimônia ou aspectos do batuque termos oriundos do candomblé, sem que o leitor possa perceber claramente se os pesquisadores os ouviram aqui ou os usam para indicar, na falta de uma denominação específica, manifestações similares às duas formas rituais. Assim, aparecem xirê, mencionando tanto por um como por outro, para designar a ordem dos cânticos, que aqui não tem nome, ou usados por Bastide, Eô, com o mesmo significado de Kizila, como se diz no Sul, isto é, proibição ritual. Babalorixá ou Ialorixá, como sinônimo de chefe. Apesar de conviver estreitamente há praticamente 20 anos com muitos templos e chefes antigos, jamais ouvi tais expressões. Assinala-se que tive a oportunidade de conhecer, inclusive, dois dos visitados pelos pesquisadores, João José de Azevedo, Joãozinho do Bará, e Esther Ferreira, Esther de Iemanjá, sendo que na casa desta pesquisei intensamente quase 10 anos. E essa falta de referências claras leva-me a questionar: seriam termos utilizados pelos filiados daquela época e depois esquecidos? Afinal, passaram-se mais de 4 décadas. Ou então eram denominações que os pesquisadores inadvertidamente atribuíram? Hipótese em que prefiro acreditar. Entretanto, apesar destes problemas, conseguem, com os dados que levantaram, deixar passar satisfatoriamente uma visão bem aproximada e completa do batuque, legado e sugerido. Ademais, pistas significativas para os estudiosos que acaso lhe sucedessem. Então, nesse tempo todo, conquanto muitas coisas tenham mudado, é de se ressaltar que boa parte do que observaram continua válido e vigente hoje, mais de 40 anos depois. O professor Carlos Galvão Krebs iniciou as suas pesquisas sobre o batuque em 1948, reunindo durante
os cerca de 10 anos em que trabalhou mais ativamente, um considerável volume de anotações de campos e documentários. A partir disso, publicou algumas dezenas de artigos sobre o tema na imprensa diária de Porto Alegre, principalmente em alguns periódicos nacionais. De todos estes, destaca-se, que eu achei também muito interessante porque eu li, Cavalo de Santo, publicado originalmente no número 21 da revista Província de São Pedro, 1957, e depois republicado juntamente com outros dois, Axé de Varas, datado de 1979, mas também publicado anteriormente, O Estado de Santo, em 1981, em Estudos do Batuque. Seguindo os pressupostos do historicismo, a par de descrições detalhadas, faz comparações principalmente com o candomblé. Tal como Bastide, subjaz a seu enfoque a ideia que há um modelo baiano, né, do batuque, que é uma derivação regional, o que talvez explique o fato de, identicamente aquele aplicado ao ritual do Sul, os termos usados na Bahia. A parte interpretativa conta com conclusões do médico psicanalista Ernesto Laporta, que o acompanhou durante certo tempo no trabalho de campo. Entre estas, destaca-se a aplicação das teorias psicanalíticas adotadas por Freud, como o totemismo, à semelhança de Nina Rodrigues e Arthur Ramos, que considera que a possessão está associada a psicopatologias, o que não é definido pela praticamente totalidade da antropologia contemporânea. Edvindo Friedrich, um jesuíta, produziu um artigo, Uma Noitada de Batuque Jejinagô, em que descreve uma cerimônia completa de sacrifícios rituais de animais, a chamada matança, e uma festa também de ritual do batuque. Em que pesem os juízos de valor, a descrição é detalhada e bem feita. O tom levemente irônico, ou às vezes de crítica, que é um aspecto horrível, né? Que se expressa em algumas partes desse texto, parece refletir a intenção manifesta do autor em marcar a sua posição de desaprovação à religião do outro, algo muito característico do pensamento católico. Considerando-se, porém, que se trata de um ministro desta religião, que precisa, pois, prestar contas de sua conduta às superiores, e comparando seu texto com os dos demais autores católicos da época, 1958, as suas apreciações podem ser consideradas brandas e, por isso, surpreendentes. Corroborando minhas opiniões, há uma observação preliminar dos próprios editores da revista onde o artigo foi publicado. Estudos, PUC do Rio Grande do Sul, mencionando que o autor, com as devidas licenças da autoridade eclesiástica, assistiu a paisana todo o tipo de sessões espíritas em Porto Alegre e arredores, bem como no Rio, Niterói, em São Paulo e Santos. Ademais, o artigo tem o fim de orientar os católicos e que as informações apresentadas foram auscultadas da própria alma do povo viciado nesses cultos de procedência africana. Ernesto Laporta iniciou-se na pesquisa de campo sobre o batuque através de Krebs, a quem acompanhou durante certo tempo, muito influindo nas proposições interpretativas deste.
como psicanalista que utiliza pressupostos kleinianos, mas principalmente freudianos, e explica as cerimônias do culto como ritual totêmicos, segundo as teorias antropológicas evolucionistas clássicas. O fenômeno da possessão para ele é simplesmente manifestação de natureza psicopatológica. A sua obra, Estudo Psicanalítico dos Rituais Afro-Brasileiros, publicada em 1979, vincula as observações que realizou quando de seus estudos sobre o batuque pela década de 1950, além de outras posteriores sobre religiões afro-brasileiras no Rio de Janeiro, onde mais tarde se radicou. Moura, em 1987, mencionou um artigo de Angelina Pollack-Eltz, de que infelizmente não tenho maiores referências, valendo apenas como registro. Notes em Uber, Batuquet em Porto Alegre, publicado em Viena, 1996-1997. Oliveira Silveira, um dos expoentes do movimento negro do Rio Grande do Sul, ele vem produzindo, entre outros temas que envolvem o negro, trabalhos inspirados no batuque, mas de uma forma peculiar, a poesia. Pela precisão dos dados, pela interpretação correta dos fatos, entretanto, a classificação mais exata seria etnopoesia. Sem ser um praticante da religião, procura aprendê-la através da sensibilidade, mas com olhos de negro, o que, num certo aspecto, não deixa de ser uma visão êmica, uma visão de dentro. Seus principais trabalhos específicos sobre o batuque são Cavalos de Santo, Batuque e Oferenda, onde faz referência específica à Mãe Moça de Oxum, a quem ele conheceu. No Caminho da Casa de Nação, que serve de epígrafe a esse trabalho, o tambor bebeu sangue. Todos no livro Roteiro dos Tantãs, ou Roteiro dos Tantãs, em 1981. Alejandro Frigiero, embora não tenha publicado trabalhos específicos sobre o batuque do Rio Grande do Sul, propriamente dito, né? Mas sim em Buenos Aires, a importância deste merece também menção. Em Buenos Aires, juntamente com a Umbanda e a Linha Cruzadas, importados daqui, o batuque toma vulto cada vez maior. Como refiro em outras partes do meu trabalho, são muitos os chefes rio-grandenses que promovem aqui ou lá iniciações de afiliados argentinos. Segundo Frigerio, em fins de 1986, cerca de 300 templos já funcionavam regularmente na capital argentina. Em Africanismo e Magias em Buenos Aires, de 1987, faz uma cuidadosa descritiva das características que tais formas religiosas tomaram no país latino, o que permite identificar claramente sua procedência rio-grandense, além de considerações muito lúcidas sobre a sua inserção na sociedade local. Ari Pedro Ouro iniciou em Porto Alegre em 1985 uma pesquisa sobre chefes de culto afro-brasileiros descendentes de italianos. Vamos lá, repetindo. Ari Pedro Ouro iniciou em Porto Alegre em 1985 uma pesquisa sobre chefes de culto afro-brasileiros descendentes de italianos. Posteriormente, o campo de trabalho foi ampliado para descendentes de alemães, estendendo-se geograficamente para regiões colonizadas por essas duas etnias. A pesquisa está revelando, especialmente em cidades de colônia italiana, uma quantidade muito grande desses templos, alguns deles
com dimensões muito expressivas e congregando centenas de adeptos, valendo-se de técnicas variadas ou resultados. Eles vêm mostrando o processo e as razões de conversão desses indivíduos, a sua expressão numérica, as características regionais que todos foram tomando. Um artigo veiculado, parte desses resultados foi publicado no número 28 da revista Comunicações do ICER, em 1988. Então, tem muito caminho para o batuque no Rio Grande do Sul. Existem muitas expressões, muitas coisas que a gente nem imagina. Eu só vim a conhecer realmente quando peguei o livro do professor Norton Figueiredo Correia, né? Então, o restante vem no próximo vídeo. Forte abraço.